Então Tessalônica é uma cidade muito grande. Tessalônica é uma cidade que comporta muita gente. E o judeu, aonde, por exemplo, Alexandria nesse tempo era considerada uma das maiores cidades, ou se não, Alexandria e Antioquia disputavam. Alexandria e Antioquia disputavam a hegemonia de maior cidade do planeta Terra. E nesse momento Tessalônica se desenvolveu muito, e aonde se desenvolveu o comércio era muito comum, preste atenção para mim, era muito comum judeus, deixa o pessoal chegar, irmão, olhe para mim aqui, por favor, tá? Era muito comum judeus migrarem para lugares desenvolvidos em busca de trabalho. Por exemplo, por que muitas pessoas vêm do interior do estado para cá, para Belém do Pará? Porque estão atrás, porque o povo paraense está indo todo embora para Santa Catarina. A gente só vê os memes na internet, né? O povo paraense está indo todo embora para Santa Catarina por causa de quê, irmão? Por causa de trabalho. Olhe para mim aqui, irmão, por favor, deixa o povo chegar aí, não tire sua atenção daqui não. E essa cidade cresceu muito, ela se desenvolveu muito. Ficava num porto, era mágico, tinha emprego. Era uma cidade greco-romana, tinha filosofia grega como influência, mas todo o tratado, eles fizeram um tratado com Roma, e que eles queriam que a cidade crescesse, eles não queriam briga com o império, tanto que eles conseguiam alguns auxílios monetários, para que a cidade fosse ainda mais desenvolvida. E Paulo soube que essa capital, Tessalônica, era uma capital da Macedônia, e ele resolveu ir para lá. Presta atenção. O propósito divino, ele sempre vai sobressair no propósito humano. Como assim, pastor? Paulo, se você ler a partir do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que Paulo ele não queria ir para a região da Tessalônica. Paulo estava se direcionando para a Ásia. O desejo de Paulo é para ir para o rumo de Éfeso, para aquelas cidades que estão no rumo da Ásia. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo o impede de ir para a região da Ásia e faz com que Paulo se direcione para o lado da Europa. E o que mais interessante é que todo o avivamento que nós temos no planeta Terra, ele veio da Europa. Os maiores reformadores vieram da Europa. Então, Deus teve um tratado. Por exemplo, Ásia, África e Oceania conheceram o Evangelho por causa da Europa. Porque dali da Europa veio. E olha só a estratégia de Paulo. Toda vez que Paulo chegava, abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, por favor. Atos capítulo de número 17. Toda vez que Paulo chegava, irmão, numa cidade, ele tinha uma estratégia. Qual é? O que está escrito aí no versículo 1 do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. A estratégia é essa aqui, ó. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Chegaram aonde, irmão? Onde havia uma sinagoga de quem? A primeira coisa, isso ele fez em Éfeso, isso ele fez em Chipre, isso ele fez na Macedônia, isso ele fez em Tessalônica, isso ele fez em Corinto. Toda vez que ele chegava numa cidade, ele ia procurar onde era que tinha uma sinagoga. O que é uma sinagoga, pastor Narciso? Uma sinagoga era uma casa de reunião, de oração, onde os judeus se reuniam para falar de Bíblia, para falar de Jesus. E olha que coisa interessante, segundo os estudiosos, segundo o texto de Atos 17, segundo os estudiosos do Novo Testamento, eles vão dizer que Paulo trabalhou, ele pregou somente 3 sábados. Quantos sábados? Olhe para mim, ele pregou 3 sábados na sinagoga de Tessalônica. E esses 3 sábados que Paulo pregou na sinagoga de Tessalônica foram suficientes. Irmão, olha para cá, crente, ô crente, estou pregando para você aqui, meu irmão, deixa o povo chegar, amém, irmão? Olhe para mim aqui, por favor. E Paulo está fazendo o seguinte, ele está pregando, e são 3 sábados somente que ele vai a uma sinagoga. E a Bíblia diz no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que conta essa chegada dele na cidade de Tessalônica. E outros estudiosos vão dizer que é preciso somente 3 sábados, 3, para que Tessalônica seja envolvida com uma unção que existia na vida e no ministério do apóstolo Paulo, de uma forma que a cidade, ela foi tomada. Por exemplo, leia comigo o capítulo 1 da 1 Tessalonicenses, só para você entender o que eu estou falando. Volte para lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 5. Olha o que ele diz: porque o nosso evangelho não foi voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, as quais fomos entre vós, por amor de... Leia o verso 9, por favor. Porque eles mesmo anunciam de nós, a qual entrando tivemos para convosco, e como os ídolos que vos convertertes a Deus, como dos ídolos que vos convertertes a Deus. Paulo está dizendo o seguinte, ó, a pregação foi tão eficaz, que a pregação dele era o seguinte: ele entrou na sinagoga e falou: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Foi só isso.
Foi tão eficaz que ele disse que as pessoas que adoravam o ídolo, é muito comum, irmão. Por exemplo, Tessalônica tinha um templo pagão, e era muito comum, principalmente um culto ao imperador romano. Você entra numa cidade dessa, greco-romana, e é muito comum César ser adorado, Afrodite ser adorado, Diana ser adorado, esses deuses do Partenon grego e romano. E Paulo está falando com tanta autoridade que ele diz: olha, a partir do momento que eu comecei a pregar 3 sábados na sinagoga de vocês, o poder do evangelho foi tão grande que as pessoas estavam pegando os ídolos, jogando fora e se convertendo a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que, pastor Narciso? Porque o evangelho, ele é poder. Amém, irmão? Amém ou não amém? Amém. Agora olha que coisa interessantíssima que eu vou falar para você. Pastor, volte lá em Atos 17, por favor. Atos capítulo 17, versículo de número 2, vai dizer a forma com que Paulo, ele pregava. Olha como era a forma que ele pregava. 17. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3, como eu falei. Quem tem a tradução arrazoou? Levante a mão. Isso, essa é a melhor tradução. Umas tem disputou, outras tem arrasou. Paulo então nessa sinagoga, segundo o versículo 2, ele arrazoou, ele expôs e ele demonstrou. Como assim, pastor? Arrazoou significa no grego que ele entrou na sinagoga e ele fazia perguntas e respostas. Ele pregava e tirava a dúvida de quem estava ouvindo. O segundo termo, expôs, Paulo estava explicando vida, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Agora o ponto mais forte, demonstrou. A pregação não era só teologia. Quando ele terminava de pregar, tinha milagre. Como assim você não entendeu, pastor? O contexto que eu estou ensinando para você é um contexto pagão muito difícil. Então ali é muito comum bruxo e bruxaria pesada e sinais demoníacos acontecerem. Tanto que uma única vez no ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, a Bíblia vai dizer, e a carta paulina e o livro do Atos, no capítulo 19 e 20, vai dizer que Paulo foi manifestado uma graça tão grande que a virtude dele, que até o lenço dele foi passado no enfermo e o enfermo foi curado. Por quê, pastor? Porque se tivesse só pronúncia, só verbete, só pregação, não iria fazer tanto efeito. Por quê? Porque ali tem filósofos gregos que são ótimos oradores. Ali tem pessoas que fazem oração de cunhos, de coisas impressionantes. Só que Paulo ele tem algo diferente. Por quê? Paulo não só fala bem, Paulo não só domina o hebraico, o grego, o latim, fala de filosofia. Além de Paulo falar bem, quando ele ora no enfermo, o enfermo é curado. Quando Paulo fala através do nome de Jesus, o nome de Jesus se manifesta na vida daquelas pessoas. Você pode dar um glória a Jesus aí, irmão? Então vamos fazer aqui uma análise bíblica. Abra aí a sua Bíblia em Tessalonicenses, volte para lá rapidamente, já vamos terminar. Capítulo de número 1, aleluia, versículo de número 5. Como você pode observar, presta atenção, quando Paulo chega aqui, Paulo está indo na fé. Olhe para mim aqui, por favor. Paulo não tem mais Roma sustentando ele, Joel. Antigamente, quando era para perseguir a igreja, tinha uma escolta de soldados romanos que seguiam ele. Ele tinha carta branca para entrar nas sinagogas e na cidade e para afligir o povo. Só que aqui Paulo não tem nada. Ele está participando das campanhas missionárias pela fé. Pelo quê? E pelas ofertas que as igrejas por onde ele passou levantaram. Por exemplo, o primeiro momento da vida dele, da estadia dele na cidade de Tessalônica, sabe quem foi que manteve? Os irmãos de Filipenses. Os irmãos de Filipenses levantaram uma oferta missionária para Paulo, e Paulo foi pregar o evangelho lá. Só que aqui no capítulo de número 2, leia comigo por favor, versículo de número 9. Isso, analise a Bíblia para ver que você está ouvindo. 2:9, quem encontrou? Porque vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados para nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de... Está aí, essa palavra é para o pessoal que quer viver à custa do evangelho. Viu? Essa galera aí que está pegando o evangelho para enriquecer na costa da igreja. Essa galera, outra coisa, esse pessoal, a maioria nem Bíblia sabe pregar, nem entendimento bíblico tem, nem uma exegese sabe fazer. Aí ele pega 3 frases de efeito, decora, Deus vai mudar teu cativeiro, vai trazer teu marido, o céu vai abrir, vai pregar na igreja. E rodeia o Pará todinho, o ano todo pregando só uma mensagem enlatada. Viu?
E o povo acostumado vai na corda. E Paulo está dizendo, olha, irmão, eu estou falando do homem mais inteligente de Bíblia do mundo aqui. Eu estou falando de um cara que domina a Bíblia Sagrada e toda a lei judaica. E ele está entrando numa sinagoga. Ele tem a ajuda de uma igreja que está sustentando ele. Sabe o que ele fez? Não estava dando para se sustentar. Não tinha uma casa. Não foi como, por exemplo, quando ele chegou na cidade de Filipe foi diferente. Olha o que Deus fez com ele. Quando ele chegou na Europa, a primeira igreja fundada na Europa, Atos capítulo de número 16. Quando ele chega na cidade de Filipos, ele para a beira de um rio, tem uma empresária de púrpura lá. E Deus toca nela para sustentar ele e fazer uma sinagoga na casa. Aqui não. Aqui ele vai procurar uma sinagoga e com certeza ele tem que procurar uma hospedaria, para ele pregar de manhã na sinagoga e à noite pagar a hospedaria e alimentação lá. E com ele aqui está Silas, quem? E Timóteo. Aí Paulo falou o seguinte, já que a oferta não está dando, bora fazer campanha? Bora passar envelope? Falou não, bora suar, meu irmão, bora trabalhar. Porque o ministério de Paulo não era fazer campanha, não era fazer envelope. O ministério de Paulo era entrar na sinagoga e falar assim, senta aí que eu quero expor. Expor no grego é explicar. Eu quero explicar para vocês como é que Cristo veio a essa terra, como é que Cristo encarnou, como é que Cristo viveu aqui, como foi o ministério dele, como foi que ele ressuscitou e como foi que ele... Aí tem um porém. Quando o homem tem, o Bruno falou aqui que me antecedeu, quando o homem tem compromisso com o céu... Irmão, se esse evangelho já é poder, você crê nisso? Se esse evangelho já é poder, e ele estava sendo falado por um homem que estava com a vida íntegra, na obediência, num altar, como é que Deus não vai manifestar poder aqui? Por isso que Paulo diz, ó, eu não estou no nível só de pregar, eu não estou no nível só de responder, eu estou no nível de demonstrar o que é o Pai. Levante a sua mão direita em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética para você. Eu estou no nível de demonstrar o que é o poder do evangelho. Eu profetizo em nome de Jesus. Pega essa palavra, irmão, não é casa nova nem carro novo não, viu? Mas é uma palavra profética para você. O que é, pastor Narciso? Que Deus levanta uma geração para demonstrar o poder dele na nossa vida. E o que é esse demonstrar, pastor? É você falar de Jesus num culto como esse e um paralítico levantar e dizer, eu fui curado em nome de Jesus. O que é demonstrar? É você sentir um crente levantar, falar em línguas estranhas e dizer, Deus ouviu a minha. Pega essa palavra aí, meu irmão. Glória, capítulo de número 2, por favor. Preste atenção. Capítulo de número 2, versículo de número 15. Olha só. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Paulo preocupado, ele não pode ir a Tessalônica. Preste atenção, olhe para mim aqui todos, com a Bíblia aberta. Quando ele começa a pregar em Tessalônica, ele começa a expor o texto bíblico, sabe quem se levanta contra ele? Os próprios judeus. Quando ele chega na sinagoga dos judeus, ele prega e Deus salva alguns judeus. Alguns judeus foram salvos pelo poder do evangelho. Só que outros não conseguiam entender, porque na cabeça deles, Paulo estava desbancando Moisés e colocando Cristo no pedestal. Para eles era impossível captar a ideia que Cristo é maior que Moisés. Só que o próprio Moisés falou lá no deserto. Ah, você não entendeu? Eu vou morrer, mas vai vir um que é maior do que eu. Ai, aleluia. E Paulo passou a vida dele todinha, querido, pregando um evangelho, colocando Moisés lá em cima. Mas quando Cristo apareceu para ele, disse, Paulo, eu sou maior do que ele, Paulo. Eu sou o Senhor, Paulo. Eu te levanto, Paulo. Eu tiro a escama do teu olho. Eu te levanto para ser o profeta, o anunciador dos... Só que presta atenção. Você que tem ministério, isso é lindo demais. E Paulo entendeu isso muito rapidamente. Você que tem ministério da parte... Tem alguém que tem ministério aqui, irmão? Só metade? Tem alguém que tem ministério? Todos nós temos, irmãos. A gente tem que entender que nós não podemos ser exceção. 2,15, agora leia. Os quais também mataram o Senhor Jesus, os profetas, e nos têm perseguido. Não agradam a Deus e são contrários a todos os... 16. E nos impedem de pregar aos gentios palavra de salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados.
mas a ira de Deus caiu sobre eles até o... Olha o negócio deles. Quer falar? Deixaram Paulo falar 3 vezes na sinagoga e ele fez um estrago grande. Não, você não entendeu. Pensaram, irmão Marcos, que quando ele entrasse na sinagoga, ele ia falar assim, ó, eu vou falar de Moisés e vou explanar nele. Só que Paulo vem com uma tal de palavra de salvação. Oh, glória. Olha para o seu irmão e diga aí, essa palavra te alcançou. Diga para ele, se ele não dá glória, ele não entendeu, irmão. Olhe para ele e diga assim, essa palavra de salvação, ela já te alcançou. Aleluia, não faça melhor, olha para ele e diga assim, ela só não te alcançou, ela te mudou também, ela te lavou também, ela te limpou, ela te fez novo homem, ela te justificou, ela te regenerou, ela te santificou, ela te colocou de pé, ela colocou o teu nome no livro da vida. Você pode dar um brado de glória a Jesus aí, meu irmão? Quando ele prega 3 vezes, 3, oh glória, é suficiente para o Espírito Santo fazer algo nessa cidade. Com certeza o Espírito Santo pegou uns 3 ali que tem projeto de salvação e salvou. Quando o Espírito Santo salva, Paulo vai e fala assim, olha, eu estou querendo pregar, só que os próprios judeus daqui da sinagoga que eu estou pregando, não querem que eu pregue, e abra os olhos desse povo que está afundado, principalmente no culto ao sexo, no culto à fornicação, no culto ao vinho e na libertinagem. Aí ele abre a boca, só que ele é um crente maduro, e ele diz assim, ó, só que eu não posso ser melhor do que Cristo, porque eles também... Isso, entende o que eu estou pregando? Eu não posso ser melhor. Eles perseguiram Cristo, perseguiram os profetas. Para Paulo não é um desprazer. Paulo está feliz porque ele está entrando no clã. Oh glória! Paulo está entrando no nível da perseguição. Ei, se você tem chamado de Deus, se você tem ministério de Deus, não espera tapinha na tua costa. Se for todo tempo uma bênção, se for todo tempo tapinha na costa, se for todo tempo homem de Deus, alguma coisa está errada. Profeta tem que ser perseguido, homem de Deus tem que ser perseguido, mulher de Deus tem que ser perseguida. Por quê, pastor? Porque a gente vai na contramão do que o mundo tem. Oh, aleluia. Capítulo de número 3, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Amém? Olha que texto lindo. Versículo de número 2. Quem encontrou, diga eu. Está tão gostoso que eu não vou parar de pregar tão cedo hoje. Aleluia, estou brincando, irmão, já vou parar. Olha só, capítulo de número 3, versículo de número 2. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa o quê? Leia o verso 5, por favor. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei Timóteo saber como é que está a vossa... Olha que texto lindo. Paulo foi impedido de pregar. Olha para cá, todo mundo, com a Bíblia aberta. Foi impedido de pregar em Tessalônica. Ele falou assim, vocês não querem, eu vou para Chipre. Quando chegou em Chipre, Deus... Isso, entende? Deus bradou em Chipre. Aí os irmãos de Tessalônica ficaram sabendo. Ei, rapaz, aquele pregador que pregou 3 vezes aqui, está lá em Chipre. E agora a gente está sabendo que lá em Chipre está uma bênção. Agora olha que coisa linda. Paulo está impedido pelos próprios crentes judeus de chegarem a Tessalônica. Sabe o que ele faz, Bruno? Ele fala, Timóteo, pega aí uma pena e me dá uma folha que eu vou escrever uma carta. Não, você não vai entender. Olha o que eu vou falar, olha que texto lindo que eu vou falar. E o que é mais lindo é que ele não vai perguntar assim, vê se a igreja cresceu, vê quanto é que está o dízimo, vê como é que está o rebanho, se eles estão prosperando, vê se já tem empresário lá. Ele fala, Timóteo, como é que está a fé deles? Ai, levante a sua mão em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Por quê? Porque Deus não te chamou para ser empresário, meu irmão. Deus não te chamou, não. Se tiver algo do céu, Ele vai fazer. Paulo estava preocupado com a vida espiritual. Paulo estava preocupado se os crentes estavam orando. Paulo estava preocupado se eles estavam crescendo na fé. Paulo estava preocupado se eles estavam caminhando com Jesus. Versículo de número 5, leia. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa... Por que, pastor? Temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser o quê? Olha que texto lindo esse aqui, olhe para mim. Tem momento que o pregador, ele ficou com medo, ele falou assim, Timóteo,
vai lá porque eu estou com medo de ter passado um tempo lá à toa. Irmão, a influência do paganismo era tão grande que Paulo sabia que se não tivesse alguém para doutrinar aquele povo, eles não sustentariam na fé. Olha só, e ele falou assim: eu estou preocupado se o que eu passei lá, o que eu chorei, o que eu trabalhei foi em vão. Às vezes o pregador, nós que somos pregadores, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, a gente quer pregar e quer ver o resultado, e quando o resultado não aparece, a gente se frustra. Só que Paulo falou assim: Timóteo, vê se deu certo e se alguém ainda permanece. Olha a resposta de Timóteo no verso 6. Lei da glória. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo as boas novas da fé de glória. Aleluia. Para surpresa de Paulo, a semente que ele lançou caiu em solo fértil. E Timóteo traz uma resposta de lá dizendo: Paulo, a igreja está de pé. Paulo, tem crente em Tessalônica. Paulo, tem crente dando glória. Paulo, tem crente cheio do Espírito Santo. Abre a tua boca aí, meu irmão, me ajuda. Paulo, tem crente falando em línguas estranhas. Paulo, tem crente pregando de Jesus. Paulo, tem crente batizado. Paulo, os dons espirituais estão lá. Levante a sua mão. Deixa eu liberar uma palavra para você. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, saibam que o trabalho de vocês no Senhor nunca é vão. Sede firmes e constantes. Pregue, não pare de pregar. Ensine, cante, trabalhe. A semente já caiu em alguém. A semente vai gerar. Olhe para mim aqui. Às vezes por causa do problema, da dificuldade, a gente pensa assim: poxa, porque nós somos imediatistas. A verdade é essa: a gente prega hoje, já quer ver o resultado quando terminar o culto. E nós sabemos que na Bíblia tem milagre que é instantâneo, aconteceu. Mas tem milagre que é progressivo, que é devagar, que é dia a dia, que é noite a noite. Olhe para mim. E a gente prega e a gente quer ver o resultado. E às vezes quando a gente não vê, a gente se frustra. E a gente pensa assim: poxa, Senhor, estou pregando a tua palavra, estou sendo fiel ao teu texto. Aí parece que a gente quer esmorecer. Quem nunca aconteceu isso aqui, irmão? Parece que quer esmorecer, parece que quer desistir. Aí de repente alguém para a gente na rua, ou no shopping, ou numa farmácia, ou no ônibus, ou no carro, e fala assim: pastor, aquela palavra daquele culto, pastor, eu ia fazer isso, pastor, estava assim, mas aquele dia Deus falou comigo. Que é isso, pastor? É a semente. Paulo pegou a caneta e falou assim: estou escrevendo para saber como é que está a fé de vocês, para saber se eu não for em vão aí. Aí Timóteo vem: Paulo, quero te contar um negócio. Levante a sua mão que eu quero liberar uma palavra profética para você. Ai, Jesus, levante, irmão, por favor, sua mão direita. Se prepare para receber. Aleluia. Se prepare para receber testemunhos que o teu ministério gerou e você ainda não sabe. Não levante a sua mão. Se prepare para você ouvir testemunhos do teu ministério que você ainda não ouviu. Se prepare, porque o teu trabalho não tem sido dele. O Espírito Santo está usando a minha boca nessa noite a essa igreja, aos crentes que estão me ouvindo, dizendo: não para, continua, está doendo, você não pode ser exceção. Levanta a tua cabeça, a semente foi jogada, vai nascer, vai crescer, vai gerar, vai multiplicar, vai surgir, a árvore vai dar fruto, e o nome do Senhor vai ser. Se você acredita nessa palavra, abre a tua boca e dá um brado. Aleluia. Capítulo de número 4. É só 5, já está terminando. Aleluia. Para quem gosta de Bíblia é uma bênção, para quem não gosta fica agoniado para ir embora. Olha para cá, capítulo de número 4, versículo de número 3. Olha como é lindo. Paulo sabe que tem tanto problema ali com prostituição. Palavra porneia. Prostituição, ela pode se referir a sexo dentro, fora do casamento, ou prostituição se não for casado. Fornicação. Ele vai escrever no capítulo 4, no verso 3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da palavra grega porneia, traduzida como prostituição.
era o principal problema dos gregos. Como assim, pastor? Olhe para mim. Tem um ditado famosíssimo grego. Crente grego, de manhã escuta Paulo e de noite vai para o templo de Afrodite beber vinho e se prostituir. Por quê, pastor? Porque todo grego tem na sua crença que o corpo não presta, só o espírito é bom. A matéria para eles não interessa. Então Deus só quer saber do teu espírito. O corpo tu pode fazer o que quiser. Só que Paulo, é misericórdia. Só que Paulo já tinha ensinado que o Deus que ele prega também veio aqui em corpo. Oh, aleluia. Só que isso, queridos, era inconcebível para eles. Por quê, pastor? Porque não pode o Deus, o Logos, a força, o ser todo-poderoso se encarnar num corpo humano. E Paulo vai abrir a boca na carta aos Coríntios e vai dizer assim, ó, sem corpo não tem cruz, e sem cruz não tem evangelho. Por isso eu, Paulo, que ensinei, pai de vocês na fé, que ora para vocês sem cessar. Estou pedindo, que coisa linda, irmão, isso aqui para ser lido numa sinagoga. Estou pedindo para vocês, olhem para mim, se abstenham da prostituição, guardem o corpo de vocês, guardem o templo que são vocês, guardem a vida de vocês. Aleluia. Qual é o propósito de Satanás, jovem? Principalmente é te levar lá para o mundo, para fazer você encher o teu corpo de entorpecente, para fazer você encher o teu corpo de drogas ilícitas, para fazer você fazer tudo que não presta, todo tipo de orgia, e depois que você estiver todo destraçalhado, desgraçado, ele te abandona e te deixa morrer. Mas ele abriu a boca no 5,18 de Efésios e disse, olha, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do... Olha para mim, é provado cientificamente, eu falei isso hoje aqui na EBD, é provado cientificamente que quando uma pessoa está alcoolizada, ela assume comportamento de animal. Como assim, pastor? Ela pensa que ela é um macaco, ela fica saliente. É, irmão, ela pensa que ela é um leão, ela fica valente, ela quer brigar com todo mundo. Outro animal, ela vai se comportar como um porco. Você já viu um porre de ressaca, todo sujo, com um porco, fedorento? Qual é a noção do vinho? Quanto mais eu encho a minha cara de vinho, menos controle de mim eu tenho. Qual é a diferença do Espírito? É quanto mais eu estou cheio do Espírito. Aleluia. Levante a sua mão em nome de Jesus. Quanto mais eu estou cheio do Espírito, mais controle eu tenho sobre a minha vida, mais controle eu tenho sobre as minhas ações, mais controle eu tenho sobre a minha casa, mais controle eu tenho sobre as adversidades que batem na minha porta. Então Paulo está dizendo, ei, vocês crentes, não se encham de vinho, de bebida, eu tenho algo melhor, recebam a plenitude do Espírito Santo e sejam cheios. Aleluia. Tem todo o capítulo 4. Vamos pular para o 5, senão não dá tempo. Capítulo 5, ainda tem um monte de coisa no 4 aqui. Capítulo de número 5. Para terminar. Quem encontrou, diga amém. Ele vai começar a partir do verso de número 4. Dizer o seguinte. Mas vós, irmãos, sabe que é uma coisa linda? Olhem para mim aqui. Já estou terminando, irmão. Me dê mais 5 minutinhos da sua atenção só. Sabe o que é uma coisa linda nessa carta? É que Paulo em nenhum momento fala só para a liderança. Você pode observar que todo o tempo está no plural, mas vós irmãos, mas vós irmãos, mas vós irmãos, porque é um princípio que ele aplica não só para o pastor ou para o ministério, mas é um princípio que ele aplica para a igreja. É um princípio que ele aplica para todos. Amém? Não é só o pastor que está aqui em cima, os obreiros que estão aqui em cima que tem chamado, você tem chamado de Deus também. Ninguém dá glória, né, irmão? Você vai ganhar um carro novo no final do ano. Aí fala em língua. Você tem chamado de Deus. Você tem ministério. Deus te entregou algo. Deus profetizou algo sobre a tua vida. E ele vai dizer, versículo de número 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Vou repetir para você da glória. Vocês não estão mais em trevas. Por quê? Porque aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Todo o capítulo de número 4, que não dá para explanar, que é muito grande, ele vai falar de arrebatamento. E os crentes de Tessalônica não entenderam a vinda de Cristo. Por quê? Porque eles pensavam que quem tinha morrido ia receber menos do que quem estava vivo. Por isso ele vai escrever do versículo 3 ao 17, dizendo, olha, aqueles que morreram antes, não se preocupe, nós não vamos preceder eles, porque quando Cristo voltar, quem está morto ressuscita primeiro. Dá glória a Jesus aí.
Isso. Aí no final, no verso de número 18, ele vai olhar e vai dizer assim, ó: irmãos, consolai-vos. Está falando de arrebatamento, de parousia, de volta de Cristo. Ele olha para os crentes e fala assim, ó: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Olha para mim. Quando você ouve falar de arrebatamento, ouve falar que o céu vai abrir, que o anticristo vai aparecer, que o anticristo vai aparecer, que a besta vai aparecer, que a grande tribulação vai... Você fica com medo. Porque o Paulo está falando assim no texto aqui, ó: olhe um para os outros e se alegre quando eu falar disso. Por quê? Porque volta de Cristo para o crente. Quando o crente ouve falar de arrebatamento, David, e fica com medo, é porque ele não está bem. Por quê, pastor? Porque pregação de arrebatamento é melhor do que pregação de que Deus vai mudar teu cativeiro. Aí ele fala assim, ó, leia lá, está aí, ó, capítulo 4, versículo de número 18. Portanto, conjunção conclusiva, encerramento de pensamento, consolai-vos uns aos outros com essa... Que palavra? Do verso 13 ao 17 ele fala de arrebatamento. Aí ele fala para a igreja: olha, Jesus está voltando, se alegre. Olhe para o seu irmão, olhe para ele. Olha, crente, obedece e diga para ele: Jesus está voltando. Não, deixa ele dar glória. Diga para ele: Jesus está voltando. Diga para ele: se alegra com essa palavra. Ei, olha, presta atenção. Se consolar é alguém que está triste, não é isso? Não é isso, irmão? Então olha para ele, ver se ele está com a cara triste. Se ele tiver, olha bem nos olhos dele e diga assim para ele, ó: Jesus está voltando. Não, ele não entendeu. Levante a sua mão, irmão. Maranata! Oh, levante a sua mão. Maranata! Quando eu ouço essa palavra e prego essa palavra, meu coração arde, porque o mestre está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Terminando, versículo de número 14, bora correr. Ele diz assim, ó, 5,14. Que carta linda, né, irmão? Ele diz: rogamos-vos também, irmãos, que exortei os desordeiros, crente que não quer prestar, crente velho, viu, que dá mais trabalho do que é bênção. Paulo diz: exorta, presta atenção, consolei os que têm pouco ânimo, sustenteis os fracos. Se está com pouco ânimo, se está fraco, a nossa obrigação é ir lá e dar uma palavra. Vai dar certo. Jesus está voltando. A bênção vai bater na tua porta. Final. E sejais paciente para com... Olha isso aqui, verso 15. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal. Segui sempre o bem, tanto os uns para com os outros. Repita comigo, diga assim: o bem com o mal. Não, diga: o bem pago com o mal é do demônio. Diga: o bem pago com bem só é do homem. Diga: é humano. Agora diga para ele: só que o mal pago com bem. Não, você não entendeu. Você entendeu? Ó, o bem pago com mal é Satanás que faz. O bem pago com bem, se alguém te faz bem, tu consegue fazer bem. Só que quando alguém te faz mal e tu paga com bem, amém ou não amém? Versículo de número 16, olha lá, rápido. Regozijai-vos sempre, alegre. Melhora essa cara, te anima. Jesus está aqui, Jesus te levantou, a vitória é tua. Pastor, estou na prova. Regozijai-vos, alegra, te alegra, te alegra, te alegra. Só vou parar quando você der glória. Te alegra, te alegra. Toda luta te alegra, toda prova te alegra. Tiago 1:2. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Tende paciência, porém esperando no Senhor, porque Deus, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem preparado para aqueles que ele. Ei, abre a tua boca e te alegra que Deus vai te abençoar. Versículo de número 17.
Orai. A nossa geração tem esquecido isso aqui, ó. Oh, quem foi que te disse? Eu estou sentindo Deus aqui. Quem foi que te disse que você consegue caminhar sem oração? Quem foi que te enganou que você consegue ser crente sem oração? Você pode pegar e fazer a prova dos 9. Os crentes que estão fracos na fé, raquítico, quase no mundo, pé na igreja, crente Raimundo, não gostam de orar. E os crentes que estão na luta da oração, está batendo o vento, mas ele está de pé. Está na luta, mas ele está de pé. A prova bate, mas ele está de pé. Porque a oração é um princípio divino para o crente. Versículo de número 18. Que texto, Jesus? Em tudo dai graça. Ah, Jesus. Meu marido saiu de casa. Dai graça. Meu cachorro morreu atropelado. Dai graça. Cortaram a minha lâmpada. Paga. A energia que a selva não corta. Dai graça. Aleluia. Por que em tudo dai graça? Leia o verso, o restante do verso. Porque essa é a vontade de Deus. Se tu está passando por isso, é a vontade de Deus. Se o diabo já falou que tu vai perder dentro desse redemoinho, desse deserto, é mentira dele, ele é mentiroso e enganador. Se Deus está permitindo você passar por isso, é porque ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Ei, levante a sua mão. Aí achará, aí acalabachará, mei calabachai. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu libero uma palavra profética para você. Tem coisa de Deus chegando para nós, irmão Marcos. Tem coisa de Deus chegando para nós. Coral, tem coisa de Deus chegando para nós. Igreja, tem coisa de Deus chegando para nós. Líderes, tem coisa de Deus chegando para nós. Banda, tem coisa de Deus chegando para nós. Membros, tem coisa de Deus chegando para nós. 19. Está terminando. Não extinguais. Essa palavra extinguais no grego é apagar. Tem um contexto de apagar um fogo, uma chama. Olhe para o teu irmão, por favor. Já estou terminando. Olhe para ele, por favor. E diga assim para ele: ainda tem um pouquinho de azeite na tua botija. Aleluia. Ai, Jesus. Achai, Arabá. Olhe para mim aqui. Ainda tem, irmão, só um pouquinho. Eu acho que tem, porque se não tivesse, você não conseguia chegar até aqui. Vim arrastado, pastor, vim na luta. Até disse que não vinha hoje. Aleluia. Verso de número 20. Não desprezei as profecias. Profecia que é pregação. Não despreze o que eu estou falando, que não é meu. Não despreze o que está sendo dito aqui nessa noite, porque não é do pastor. Versículo de número 21. Examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vida do Senhor. Porque após todas as admoestações, Paulo fala de arrebatamento de novo. Olha para mim. Pega esse manto. Só fala se você dá glória. Isso, olhe para mim. Porque Paulo fala, orar sem cessar, não desprezar a profecia, não xingar os espíritos, foge do mal, retém o que é bom. E porque no final, no verso de número 23, ele fala de arrebatamento? Porque Paulo está dizendo assim para a gente, se enquanto Jesus está voltando, você estiver orando, se enquanto Jesus está voltando, e eu creio que Ele está voltando, você estiver congregando, lendo sua Bíblia, profetizando, fazendo o ID do Senhor, tendo unidade, trabalhando, orando sem cessar, quando a trombeta tocar, é só subir. Fique de pé. Vem, Jesus.
Vem Jesus, vem Jesus. A igreja diga: você pode fazer melhor, diga para ele: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Levante a sua mão direita e declare: vem Jesus. Só em ti, a igreja diga: só em ti confiarei, eu nada temerei. Ainda tem mais alguém para Jesus? Vem se reconciliar, vem. E um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Receba dessa graça nessa noite. Volte para sua casa cheio dessa presença. Aleluia. Tu és a minha luz. Vai, igreja, canta comigo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, levante a sua mão ao céu e declare uma só voz para ele nessa noite. A igreja diga: Tu és ó Senhor, glória. Tu és digno de louvor. A igreja diga: só em ti confiarei, eu nada abaixo. eu irei, pois eu sei que vives. E um dia voltarás do céu. Está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada. Pois eu sei que vivo está. Voltará do céu pra nos buscar, pra sempre. Para encerrar, a mão direita levantada, vamos declarar: vem Jesus. Dá um brado de glória aí, meu irmão. Te alegra nessa noite, nós estamos em festa. Não te apressa para sair da presença dele, não. O culto já está terminando, mas te alegra, dá um brado de glória, de aleluia. E nós vamos declarar: vem Jesus. Pode chorar isso e diga: vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata. Só em ti confiarei. Eu quero ver só a igreja, vai. Só. Isso é avivamento na palavra.
para sempre reinará. Aleluia. Bata uma palma bem